Pessoal, vamos lá, dando sequência ao tema 7, vamos falar mais especificamente agora da fecundação, tá? No vídeo anterior eu expliquei sobre o ciclo menstrual, agora vamos considerar então quando ocorre a fecundação, quando a partir da relação sexual, né, ocorre então a fecundação, certo? Fecundação é um termo que também pode ser utilizado aí a fertilização, se bem que fertilização é um termo que a gente usa mais quando ocorre, né, o encontro do ovócito com o espermatozoide em laboratório, tá? Esse processo pode ser feito em laboratório também, tá? Bom, durante então a relação sexual, milhões de espermatozoides são liberados pelo homem, tá? Milhões. A grande maioria desses espermatozoides morrem, tá? Então, a grande maioria desses espermatozoides que o homem libera, né, durante o processo de ejaculação dentro da vagina da mulher, a grande maioria desses espermatozoides vão morrer, tá bom? Alguns são os vencedores, né, aqueles que vão conseguir, né, sobreviver, né, os sobreviventes, né, que vão conseguir aí sobreviver e vão conseguir então fecundar o ovócito, tá bom? Bom, por que a gente diz então, isso eu já expliquei no vídeo anterior, por que eu já expliquei, a gente considera, né, na verdade, que o período fértil, né, da mulher não é apenas assim um dia único, né, só o dia em que o ovócito é liberado, porque durante a relação sexual, né, que a mulher pode ter aí, tanto em dias anteriores quanto em dias posteriores ao momento em que ela liberou o ovócito, algum espermatozoide pode permanecer vivo dentro do organismo dela, dentro do útero mais especificamente da mulher, tá? Então, caso algum espermatozoide permaneça vivo dentro do seu útero, ele pode ainda conseguir, né, bater lá sua caudinha, né, e chegar até a tuba uterina e encontrar o ovócito e acontecer a fecundação, tá bom? Então, por isso que o período fértil da mulher a gente considera aí entre, né, pelo menos 4 dias antes e 4 dias depois da ovulação. A ovulação que a gente viu, né, a liberação do ovócito, né, pelo ovário, que costuma acontecer aí no 14º dia do ciclo menstrual, tá? Então, 4 dias antes do 14º dia e 4 dias depois do 14º dia, são os períodos mais, assim, perigosos, né, entre aspas, tá? Para a mulher engravidar, tá? Mas lembrando, pessoal, isso só pode ser considerado numa mulher que tenha o ciclo muito certinho, muito reguladinho. Aquela mulher que tem o ciclo, assim, certinho de 28 dias, contadinho todo mês, tá? Então, aquela mulher que tem o ciclo regular, aquele ciclo assim, super regular, de 28 dias certinho, tá? Contadinho, todo mês, bonitinho, certinho. Essa mulher, ela até pode usar aí o método da tabelinha, né? De evitar a relação sexual, né? Nesse período do mês, para não engravidar. Agora, uma mulher que tem um ciclo que não é tão regular assim, que é a grande maioria das mulheres, é muito difícil se basear aí no método da tabelinha, tá bom? Porque ela é realmente ela é muito falha, tá? Bom, vamos lá então. A partir do momento então que aconteceu a união do espermatozoide com o ovócito, vai se formar uma única célula, tá? Então, quando o espermatozoide consegue então encontrar o ovócito, consegue então penetrar no ovócito. Então, o espermatozoide encontrou o ovócito, a gente já viu em imagens anteriores, nesse mesmo livro aqui, vocês já viram que o espermatozoide ele é muito menor que o ovócito, tá?
Então, o espermatozoide chega, penetra, entra dentro do ovócito, tá? O espermatozoide entra dentro do ovócito. Então, o gameta masculino entra dentro do gameta feminino. E aí vai acontecer uma fusão, uma união, uma junção do núcleo do ovócito, do óvulo, né? A partir daí já chama óvulo, com o núcleo do espermatozoide. São duas células, tá bom? O ovócito é uma célula, o espermatozoide é outra célula. Aí o núcleo de cada uma dessas células, o núcleo do gameta feminino com o núcleo do gameta masculino vão se unir, formando uma coisa só, formando uma célula só, que nós vamos chamar de zigoto. Pronto. É o que nós todos fomos um dia. Nós já fomos todos, um dia nós já fomos um zigoto, tá? Nós fomos uma única célula chamada zigoto, contendo um material genético vindo do núcleo de um espermatozoide do meu pai e material genético vindo do núcleo de um óvulo da minha mãe. Tá bom? Então, o zigoto é uma única célula. A partir do momento que se formou, então, o zigoto ele começa, então... Deixa eu já mostrar aqui, ó. Deixa eu já mostrar no esqueminha, que aí vocês já vão acompanhando no esqueminha. Então, vamos lá, ó. Aqui tem o processo de fecundação, eu deveria ter mostrado já aqui. Então, olha, só voltando rapidinho, ó. Quando tem, então, a relação sexual, olha, tá mostrando bem bonitinho aqui, ó. Quando tem a relação sexual, né, então, pela vagina, olha, os espermatozoides entram, olha, passam pelo útero, olha aqui, ó, tá? Passam pelo útero, que é um órgão oco, como eu disse. Então, eles atravessam todo o útero. Uns vão para um lado, outros vão para o outro, né? Cada um segue um fluxo aqui, tá? Então, uma turminha de espermatozoide vem aqui para essa tuba uterina. Enquanto isso, ó, o ovário tá liberando o ovócito. E o ovócito tá aqui, tá encaminhando bem devagarzinho pela tuba uterina, tá? E aí vem o espermatozoide e, se conseguir sobreviver, né, até chegar aqui, encontra então o espermatozoide com o ovócito, tá bom? Agora vamos continuar então de onde a gente parou aqui. Então aqui, quando aconteceu então já a fecundação, formou-se o zigoto. Um dia após a fecundação, um dia depois que aconteceu a fecundação, vamos supor que foi ontem, tá? Que aconteceu a fecundação, tá? O encontro do espermatozoide com o ovócito. E formou-se o zigoto ontem, formou ontem o zigoto. Um dia após, esse zigoto já vai ter se dividido e formado duas... Dividido não, ele já vai ter se... se dividido mesmo, ele já vai ter se dividido, mas assim, é uma divisão que vai gerar... ele próprio duas células, tá? Ele não vai se dividir para separar, tá? Quero que vocês entendam isso. Ele não vai se dividir para separar. Esse é um processo chamado mitose. Isso é uma coisa que vocês vão aprender no ensino médio apenas, tá? Mitose e meiose, certo? Então, ele vai se dividir por um processo chamado mitose. Tá até escrito aqui a definição. Olha, uma divisão, um processo de divisão celular, tá? Em que uma célula ela se divide originando outras células iguais à original, tá bom? Então, o zigoto, um dia depois da fecundação, se divide formando duas células. 2 dias depois da fecundação, essas duas células já se dividiram de novo e já são 4 células. 3 dias após a fecundação, esse zigoto já é formado por 8 células. 7 dias após a fecundação, olha, com uma semana, e vocês estão percebendo que enquanto isso o zigoto tá o quê? Ó, caminhando pela tuba uterina, tá? Enquanto isso ele tá caminhando pela tuba uterina. Uma semana após acontecer a fecundação, né, e o zigoto se formar, uma semana o zigoto chega aqui no útero, chegou no lugar que ele precisava chegar.
Quando o zigoto chega no útero, o que ele vai procurar aqui no útero? A parede do útero, tá? Então, ele vai procurar a parede do útero para quê? Para se fixar, para se prender. A partir do momento que o zigoto se prende aqui na parede do útero, aqui nós já passamos a chamar de embrião, tá bom? Então, a partir desse momento, nesse momento, nós já chamamos esse grupinho de células aqui, olha, que já são várias células, né? Aqui já tem uma semana já de formação. Aqui nós chamamos, já é um embrião, tá? Esse processo da implantação, né, do embrião na parede do útero é chamado nidação, tá? É quando o embrião, então, se implanta, se fixa, né? Ele vai se grudar aqui na parede do útero da mulher, tá? Então, aqui nós já temos, então, o embrião. Nós chamamos de embrião, pessoal, a gente continua chamando esse grupinho de células, né, que vai continuar se dividindo, dividindo e aumentando de tamanho, cada vez mais, tá? A gente continua chamando de embrião até pelo menos o 3º mês. A partir do 3º mês, o embrião já começa a ter alguns órgãos formados. Então, aí a partir do 3º mês, nós já chamamos de feto, tá? Então, a partir do 3º mês, a gente já começa a chamar essa nova vida, né? A gente já começa a chamar de feto, tá? Porque já tem alguns órgãos formados, tá? Que já estão se formando, certo? Bom, para encerrar, a gente vai para essa última parte aqui, que fala um pouquinho, essa última página, pessoal, fala um pouquinho sobre a questão da menstruação e o bem-estar feminino. É um textinho, assim, interessante, fala aí como que as meninas, né, lidam com... As meninas e as mulheres, né, lidam com esse processo da menstruação, né, do ciclo menstrual, como que o que pode ser feito, né, para melhorar alguns aspectos aí de problemas, né, relacionados aí a desconforto, né, causado pela menstruação, tá? Isso daqui não é tão importante, mas façam a leitura, tá bom? Façam a leitura aí. Mas a menstruação, pelo que está falando aqui, é um processo, é um fenômeno natural, né? Isso faz parte da vida, né, da mulher, né? Faz parte da vida da menina, da mulher. E tudo que for feito, né, para se amenizar, né, os problemas que a menstruação causa, né, no bem-estar feminino, né, é bem-vindo, tá bom? E quando a gente fala de menstruação, de ciclo menstrual, isso é um assunto, pessoal, isso é uma coisa, eu até gostaria de ter falado isso lá no começo e eu esqueci. Quando a gente fala de ciclo menstrual, às vezes os meninos, né, tô falando agora especificamente para os meninos, para os meus alunos meninos, às vezes pode achar assim, isso é uma coisa que não me interessa, né? Ai, que chato ver isso, né? Uma coisa só de menina, né? Não é uma coisa só de menina, não é uma coisa que interessa só para nós mulheres. É uma coisa que interessa para os homens também, porque é uma coisa que afeta a vida dos meninos e dos homens também. E quanto mais os meninos, os homens, né, entenderem esse processo, né, esse problema, esse desconforto que acontece, né, todo mês na vida da mulher, né, que apesar de ser natural, é um fenômeno natural, né, faz parte do corpo feminino, faz parte da fisiologia feminina, mas é desconfortável, tá? E quanto mais o homem entender e compreender, né, esse processo que acontece no corpo da menina, da mulher, melhor para ele lidar com isso, tá? Vai ficar muito mais fácil, né, para o homem, para o menino lidar, né, com esse processo, lidar com as mulheres, lidar com as meninas, respeitar,
né? Respeitar o que acontece, né, com o corpo da mulher, o que acontece com o psicológico, né, da mulher, da menina, tá bom? É muito importante isso, certo? Pessoal, para terminar, tem um esqueminha que eu já até comentei na outra página. A gente usa bastante o termo fertilização quando se usa em um processo em laboratório, né? Fertilização in vitro, tá? É um um esquema que mostra aí como são feitas aí as etapas, né, do processo de fertilização in vitro, tá? Quando que é detectada, né, a infertilidade, né, de um casal, tá? Às vezes pode acontecer, né, de um casal, por mais tentativas, né, que faça aí de relação sexual durante o período, né, fértil da mulher, infelizmente pode acontecer dela não conseguir engravidar, tá? Por mais que eles tentem aí, né, através de relação sexual natural, né, do meio natural, do meio tradicional, né, naqueles períodos, naqueles dias férteis, né, da mulher, mas mesmo assim ela não consiga engravidar, tá? Então, é detectado que o casal tem algum problema de infertilidade depois de 1 ano, tá? Então, geralmente o ginecologista, né, ele detecta, né, que o casal tem problema de infertilidade depois de 12 ciclos menstruais, ou seja, depois que a mulher passou por 1 ano, né, depois que ela passou por 12 ciclos menstruais, tá? E teve relações sexuais frequentes e nenhum método, né, contraceptivo, tá? Aí, nesses casos, é indicado, então, a alternativa, né, de fertilização in vitro, né, caso o casal tenha aí a possibilidade de fazer, né, porque é uma técnica aí que não sei como que funciona aí na realidade, mas não sei se existe a possibilidade na rede pública, né, mas eu acho que deve ser meio carinho, né, se utilizar aí dessa técnica, tá? Então, como que é feito isso? Primeiro, é feito na mulher um tratamento hormonal, tá? O que é feito então na mulher? É dado hormônio para estimular os ovários da mulher, tá? É dado hormônio para a mulher para estimular os seus ovários a amadurecer uma maior quantidade de ovócitos, tá? Então a mulher ela vai receber hormônio para que amadureça mais ovócitos, tá? Ao mesmo tempo, para que os ovócitos que estão lá nos ovários dela amadureçam em maior quantidade, tá? Aí, esses ovócitos, eles vão ser retirados por procedimento médico, tá bom? Então, a mulher, ela não vai ovular. Os ovócitos, eles permanecem lá nos ovários e aí eles vão ser retirados, né? Só que maduros, tá? Eles vão ser retirados maduros dos ovários, direto dos ovários, através de um procedimento médico, tá? Aí é o médico que retira. Aí é colhido, então, os espermatozoides do pai, tá? Retira-se, então, os espermatozoides do pai. Aí, numa espécie de... como se fosse um meio de cultura, tá? Isso daqui é uma plaquinha, né? Que a gente chama de placa de Petri, né? Como fala? É um instrumento de laboratório, tá? E aí é colocado, né, os ovócitos, né, nesse meio de cultura, os espermatozoides são colocados também aqui nesse meio e espera-se o quê? O que se espera? Espera-se que os espermatozoides penetrem, né, naturalmente no ovócito, tá? Porque a partir do momento que se coloca os espermatozoides aqui junto com os ovócitos, os espermatozoides, pessoal, lembra que eu expliquei para vocês? Eles têm mobilidade, tá? Por causa da caudinha lá deles. Então, eles conseguem se mexer. Então, espera-se que os espermatozoides fecundem naturalmente os ovócitos.
Caso isso não aconteça, tá? Caso não aconteça a fecundação aqui, a fertilização naturalmente, né? Os espermatozoides não fecundem naturalmente os ovócitos, aí então pode ser feita a técnica mais assim, mais através de meio técnico, né? Quando através de uma agulha, tá? É retirado aí, se pega aí um determinado grupo de espermatozoides e se injeta diretamente no ovócito, tá? É uma microagulha, tá? Que é feito aí essa técnica, tá? É uma técnica aí de laboratório mesmo, tá? É uma técnica científica aí de laboratórios médicos, tá? É uma microagulha que se utiliza aí um grupo de espermatozoides nessa microagulha e se injeta diretamente nos ovócitos. A partir daí ocorre a mesma coisa que acontece dentro da mulher, tá? Aí ocorre então a fecundação, o núcleo do espermatozoide se une, se funde com o núcleo do ovócito, forma-se o zigoto, tá? Esse zigoto começa então a se dividir, forma-se então os embriões, tudo isso ainda aqui, ó, tudo isso ainda aqui na placa, tá? Forma-se então, se transformam nos embriões, eles são examinados ainda, tá? Eles são avaliados, tá? Em microscópio, esses embriões, tá? Eles já têm bastante células, tá? Dá pra ver aqui, olha, eles fizeram no desenho os embriões, que já tem bastante células já formadas, tá? Claro que só dá para ver no microscópio, tá? Mas aí eles fazem uma análise antes nesses embriões para ver se tá assim tudo dividindo certinho, bonitinho, para ver se eles estão bem formados, esses embriões, tá? Se esses embriões estiverem bem formados, bem bonitinhos, bem divididinhos, né, com as células bem divididas, eles são então, aí chama a mulher de novo, aí então eles são implantados no útero da mulher, tá? Aí também é através de procedimento médico, tá? É equipamento médico. É uma microagulha também, que através da vagina se implanta esse embrião até aqui na parede do útero, tá? Aí esse embrião vai se fixar, se implantar também na parede do útero. Aí ela vai desenvolver, né, passar o período então da gestação, gerando, né, esse embrião, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa semana é só, então, é o tema 7, o ciclo menstrual e a fecundação. As atividades, vou passar então para vocês, as atividades, qualquer dúvida, qualquer ainda pergunta, né, que vocês não tenham entendido, qualquer assunto que vocês não tenham compreendido, pode me perguntar, tá? E até a nossa outra semana aí, que a gente tiver novamente atividades de ciências, tá bom? Quando a gente retornar aí na semana da atividade de ciências, será então o último tema da unidade 4, o tema 8, a gestação e o parto, tá bom? Então até lá, espero que todos fiquem bem, tô com muita saudade de todos, tá? Um beijo, um abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.